Oi, YouTube, mais um domingo. Hoje eu vim com alguns questionamentos, acredito eu, que um pouco mais tranquilos, né? Uma vez em um vídeo, eu falei pra Karine assim, né? Tem esse vídeo aí, é um vídeo que eu faço minha manutenção da entrelace lisa. E aí eu tava conversando com ela e falei assim, Karine, não sei se vou voltar a usar o meu cabelo natural, porque eu gostei muito de usar entrelace. E assim, acho que mais ou menos em 6 meses se passaram de quando eu fiz aquela manutenção no cabelo e falei isso pra Karine, para agora, e isso ainda é uma questão pra mim, isso ainda ecoa na minha mente. Eu não sei se vou usar o meu cabelo natural novamente. A intenção é que eu volte a usar o meu cabelo natural, né? Porque além do mais eu estou deixando ele crescer, mas não ele naturalmente, mas provavelmente usarei ele crespo com química, né? Tanto química relaxamento, eu sei que a profissional que cuida do meu cabelo não trata assim, né? Não trata com essa nomenclatura, mas é o que eu tenho de nomenclatura para fazer vocês entenderem melhor. Relaxamento leve, que não mude tanto a estrutura do meu cabelo, e a cor, outra cor, né? Eu realmente fico melhor com esse tom de cabelo que eu tô agora, né? Um tom mais pro castanho, dá pra ver nitidamente que aqui, ó, aqui é a minha cor natural de cabelo e aqui é a cor da entrelace, óbvio, né? A minha cor natural de cabelo, em comparação da entrelace, tá bem mais escura, né? Provavelmente vou usar o meu cabelo crespo assim, dessa forma, um pouco mais diferente. Eu acho que é uma forma em que eu vou me sentir mais confortável com a minha imagem, por uma questão de coloração pessoal e também por uma questão de não só a facilidade de cuidar do cabelo, a química, né? Mas também com uma questão, igual a gente estava falando semana passada, de mais aceitação por parte minha, de usar um cabelo crespo que tem um pouco mais de movimento do que o meu teria na sua forma natural, né? Então a minha intenção é deixar ele crescer para eu poder usá-lo assim. Eu já tenho 1 ano que eu tô nessa saga de deixá-lo, na verdade tem mais tempo, mas aí depois eu conto essa história direitinho. Mas tem 1 ano que eu passei a máquina e comecei a deixar ele crescer. Tô nessa saga, eu acredito, coloquei a meta de 2 anos, que eu espero que ele chegue como eu gosto. Porque foi da última vez em que eu deixei ele crescer, foi mais ou menos esse tempo que levou para um cabelo do tamanho que eu gosto. O cabelo médio, que é o que o meu cabelo tá agora, e tem uma fase, existe um período do meu cabelo de tipo assim, quando ele tá no 5º mês de crescimento até 1 ano, que eu me sinto muito desconfortável, né? A primeira vez que eu fiz o grande corte, eu fiquei achando que era uma questão de tipo, não gosto do meu cabelo, não gosto da minha imagem, e com o tempo a gente vai aprendendo que não é isso. Eu não gostava do meu cabelo daquele tamanho. Nem sei como meu cabelo tá agora, meu cabelo crespo natural, né? Porque eu vim de uma saga de trança, entrelace, e já tô quase uns 3 meses sem ver o meu cabelo de fato como ele está. Eu acho que assim, com certeza deve ter dado algumas alterações de crescimento, porque antes, eu sinto isso, antes da pandemia meu cabelo crescia de um jeito, pós início de pandemia, meu cabelo passou a ter um crescimento um pouco mais lento. Senti isso. Pode ter sido por conta da doença, estresse, vários fatores. Nunca saberei. Voltando ao que eu estava dizendo antes, eu fiquei muito pensativa sobre esse meu cabelo, esse tamanho exato de cabelo que eu não me identifico, né? E por isso, sempre que entra nessa fase do 5º mês até 1 ano, eu geralmente estou usando trança, eu estou usando entrelace, eu pouco utilizo do meu cabelo natural. E aí hoje, antes de gravar esse vídeo, eu anotei algumas perguntas, né, que eu me faço e eu queria pensar e responder aqui com vocês. E a primeira coisa que me veio à mente quando eu coloquei assim, por que não cabelo médio? A primeira coisa que me veio à mente foi trauma. Há um tempo atrás eu vi um vídeo
no Instagram. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês. Eu não sei se ele é psicólogo ou se ele é psiquiatra, mas enfim. Ele é um estudioso sobre comportamento, né? E não tô criticando Rei dos Cachos? Não lembro o nome do cara. Não tô criticando o profissional, nada disso. O foco é realmente na questão do trauma que traz pra gente. O cabelo pode ser traumático de diversas formas. E uma das formas em que meu cabelo, não só o meu cabelo, mas isso, eu sou dos anos 90, né? Então, isso é muito uma construção de famílias dos anos 90, talvez para trás, não sei, mas eu entendo que de 80 a 2000, os pais se utilizavam muito desse comportamento. Hoje em dia, a gente sabe que criança, eu espero que todo mundo saiba, criança, adolescente, mesmo sendo um ser que não é responsável, né, judicialmente, na comunidade, por vários atos em que ele faz, né, ainda está numa construção do social dentro da nossa comunidade, é um ser vivo que tem vontades, escolhas, gostos, né, e que tudo isso deve ser respeitado dentro de limites. E assim, também não tô criticando minha mãe. Não é uma crítica à minha mãe, porque assim, eu acho que tutores e responsáveis fazem o melhor que eles conseguem. Eu vi esse vídeo dele cortando o cabelo e esse profissional de comportamento comentando sobre. Eu, na hora, foi tipo me veio uma lembrança de quando eu tinha mais ou menos, devia ter uns 11 anos. Nos anos 2000, não existia creme específico para cabelo crespo, principalmente o meu tipo de cabelo crespo, que é um cabelo 4, né? Ou você alisava, ou você cortava, ou fazia trança. Minha mãe, por muitos anos, se dedicou a fazer trança, só que quando você vai chegando nessa idade de 11, 12 anos, você vai entrando na pré-adolescência, né? E você não quer mais ficar sentada um tempão, nem criança quer, né? Fazendo trança, e também a trança que a minha mãe fazia infantilizava muito, né? E aí você tá passando por uma transição em que você não quer parecer tão infantil e também não deve, e por uma coisa mais adolescente, né? Eu não sei porquê, eu imagino que por uma questão de facilidade de cuidado, a minha mãe optou por cortar o meu cabelo, que tava... porque assim, os produtos que alisavam, também existiam uns produtos de soltura de cacho que não soltavam, só alisava e ficava uma parte meio lisa, outra parte meio crespa, outra parte meio cacheada, ficava um cabelo sem definição. Então assim, o mercado para cabelo crespo era péssimo, né? O meu cabelo tava assim, várias texturas. Quem cuidava do meu cabelo antes era uma tia minha, que é minha madrinha. Ela cuidava, só que aí ela começou a trabalhar em outro local, longe e sem tempo. Minha mãe também sem tempo, porque minha mãe tava trabalhando fora, assim, tipo, todo mundo sem tempo pra cuidar do meu cabelo, né? Nenhuma criança dos anos 2000, dos anos 90, aprendeu a cuidar do seu cabelo crespo sozinha. Ou a gente fazia trança em si mesma, Nagô e outras tranças, ou a gente dependia de um adulto para fazer químicas, para cortar. Então, assim, a gente não usava ele solto naturalmente. Por conta dessas circunstâncias, minha mãe optou por me levar no cabeleireiro que tinha. O cabeleireiro era muito bom, muito conhecido aqui no Rio da Prata, de Bangu. Também era uma pessoa de confiança, um salão que essa minha tia já tinha trabalhado e tudo mais. E aí minha mãe optou por cortar meu cabelo. Eu lembro que eu falava que eu não queria ir para cortar o cabelo. Quando eu vi essas imagens do vídeo da menina chorando, como eu já era um pouco maior e durante a minha infância eu tive que aprender a engolir o choro várias vezes, eu lembro de eu não chorar naquele dia cortando o cabelo, mas eu lembro da dor
que eu senti emocionalmente de ter que cortar o cabelo, de me sentir tolhida e desrespeitada, porque eu nunca, eu não tinha oportunidade, e assim, o meu cabelo tava um pouco maiorzinho, e aí eu fui obrigada a cortar o cabelo, eu, talvez depois dessa conversa, eu consiga superar esse trauma, né? E aí eu lembro que a minha mãe cortou, eu não sei se eu joguei todas as fotos 3x4 que eu tinha dessa época, né? Porque naquela época a gente não tirava tanta foto assim. Mas eu lembro que tinha uma foto 3x4 que eu fiz pra carteirinha da escola com esse cabelo, num tamanho médio, meio crespo, meio ondulado, meio ponta lisa, totalmente detonado. E eu lembro de eu sair muito triste do salão, de chegar em casa com a minha mãe, né, minha avó falar, cortou, ficou bom, que não sei o que, e eu meio que calada, de não ter gostado, e eu lembro de ter passado um grande período sem me olhar no espelho, sem querer tirar foto, sem me sentir eu mesma, por conta daquele corte de cabelo. E aí meio que hoje caiu a ficha. Por que eu não gosto do meu cabelo médio? Porque eu passei, não foi a questão do corte, não é a questão do tamanho do cabelo. É o quanto emocionalmente aquilo me remete a aquele momento de eu não ter vontade, não poder ter vontade própria, de eu não poder ter escolha, de eu me sentir tolhida. Então, quando eu me olho no espelho com o meu cabelo natural num tamanho médio, eu vou botar aí algumas fotos de tamanho de cabelo que vocês podem achar, né? Nossa, tá bonita, tá linda, que não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver, mas tem a ver uma coisa comigo, com a minha história, com esse trauma. Claro que existe um limite até onde você ir, né? Permitir a vontade da criança e do adolescente. O que eu quero dizer é que, assim, respeitem as vontades das crianças e dos adolescentes quanto a corte de cabelo, quanto a alisar, não alisar, trança, entrelaço. Eu lembro que nessa época eu pedia muito pra minha mãe que eu queria colocar trança solta, né? Box braid. Minha mãe não achava legal, né? Por quê? E hoje em dia eu entendo, a partir de algumas falas dela que eu fui juntando, né? Dela fala por uma questão de racismo mesmo, né? Trança, box braid, lagoa, trança fininha, enfim, trança solta, tranças que colocam jumbo, né? Remetem muito, muito, muito à cultura negra e às pessoas negras. A minha mãe tinha muito medo com que eu sofresse racismo nas escolas, em outros lugares. Isso é praticamente inevitável, né? E hoje, por algumas falas dela, eu consigo perceber que ela não deixava eu colocar trança porque isso afirmava muito mais a minha negritude. Eu sou uma pessoa que eu tenho a pele um pouco mais clara, eu não sou tão retinta, né, como alguns outros familiares meus, que por consequência sofrem muito mais racismo do que eu. Eu tenho a sensação que era por isso, que era por afirmar minha negritude, né? Então, usar o cabelo alisado, que foi assim, depois dessa época, acho que eu devia ter uns 11 quando foi esse episódio do cabelo. Acho que dos 12 eu já comecei a fazer escova e prancha no cabelo, né? A usar ele alisado dessa forma, até achar uma química que alisasse, minha mãe permitisse eu usar essa química que alisasse, porque é mais aceitável. Lembro de quando eu cheguei no colégio a primeira vez com o cabelo alisado, e uma das colegas falou assim, ficou bem melhor assim. Então é isso, o meu cabelo médio, natural, crespo, ele me remete muito a esse dia.
E eu não quero me olhar no espelho todos os dias da minha vida adulta, ou pelo menos por alguns meses da minha vida adulta, e todas as vezes eu lembrar, ou não necessariamente lembrar, obviamente, lembrar com lembranças, mas de ter a sensação de estar passando por aquilo de novo. Então, eu me sinto melhor usando trança, eu me sinto melhor usando o entrelace, eu vou continuar usando entrelace e trança até que eu me olhe e fale assim, é isso, esse é o cabelo que eu gosto, né? E existe um cabelo que eu gosto, que eu amava o meu cabelo, bem volumoso, bem grandão, na medida do possível, né? E eu espero voltar a conseguir usá-lo, né? E assim, de ser uma questão opcional. Entrelace pra mim é uma opção, né? Eu quis botar entrelace porque eu queria mudar. Eu queria me ver diferente, de uma maneira diferente. Eu falei exatamente, eu quero me ver com um cabelo que eu nunca teria, nunca vou ter. Mesmo que eu alise, meu cacho não é desse tamanho, né? Se eu alisar ele vai ficar um cacho meio, né? Porque é bem pequenininho. O meu cabelo nunca vai chegar a um cabelo de 65 centímetros, um cabelo de 80 centímetros como eu usei. Então, assim, muito do que... de processo de se ver diferente, se ver de outras formas, e se eu posso fazer isso, por que não fazer? Então, a entrelace, ela tá na minha vida muito como uma forma de eu esconder esse trauma, mas também uma forma de eu me ver diferente, de eu me sentir melhor, mais confiante. E tem outros cabelos aí que eu vou colocar, já tô planejando de quando tirar esse aqui eu vou fazer trança. Um pouco que eu tô com saudade de trança com jumbo, então é uma forma também que eu uso para poder passar por esse processo de transição. Eu acho que transicionar capilarmente, né, se eu posso falar de transição capilar, é muito esse lugar, né, de compreendendo e passando um dia após o outro ao trauma, né, é não ver o trauma, mas também... acho que não é só a questão de esconder o trauma, é uma questão de superar o trauma. Quando a gente passa pela transição, que a gente chega num objetivo em que a gente olha, se sente confortável, muitas mulheres choram quando se veem, né, no seu cabelo natural e falam, nunca pude imaginar que eu poderia usar. Eu tenho 30 anos hoje, né, em 2023, e... durante a minha infância, minha adolescência, início da minha vida adulta, o pessoal que é mais ou menos da minha idade nunca pôde imaginar que a gente poderia se permitir usar o cabelo que quisesse, inclusive o cabelo natural, e se sentir bonita e respeitada assim. Cabelo, a gente não podia usar, né, querer ser como a gente quisesse, né? Então acho que a gente foi muito tolhida de várias formas. Não só eu como mulher negra, existem mulheres brancas que têm cabelo cacheado e crespo, né? Que se sentiam tolhidas pela família, pela sociedade, de usar o cabelo crespo, o cabelo natural. O meu trauma foi esse. E depois de 20 anos... que eu pude perceber que isso era um trauma pra mim e por isso que eu não conseguia usar o meu cabelo natural em um determinado tamanho. Sempre que ele chegava nesse tamanho, eu me sentia muito mal, e é isso. Mas a gente segue sempre em frente. Eu espero que essa menina desse vídeo, ela... um dia consiga, não sei como ela se sentiu realmente de fato, mas ela chora durante o vídeo, né? Então eu acredito que toda vez que a gente chora, né, é por conta de uma emoção e parece ser dor, parece ser dolorido para ela, mas eu espero que ela consiga entender e também para passar por essa transição de um trauma capilar.